Irmãos, simultaneamente haverá um processo de reavivamento e reforma. Sem isso, ninguém receberá o Espírito Santo. Quem não está recebendo o Espírito Santo em gotas, não receberá a chuva, ok? Se o Espírito Santo não está trabalhando em sua vida, em santificação, em reavivamento, em reforma, você não estará sendo capacitado para receber a chuva serôdia. E então o povo de Deus se lançará à sua obra evangelizadora com grande fervor nos últimos dias. Todo cristão deixará as suas atividades e o papel de todo cristão, quando o Espírito Santo for derramado na sua plenitude, a tarefa única de todo cristão será pregar. Crianças, jovens, velhos, haverá milagres, curas, prodígios. Tudo o que aconteceu no livro de Atos, os milagres de cura por parte dos apóstolos, tudo se repetirá com os cristãos nos últimos dias. Nós participaremos, nós teremos o poder, segundo a vontade de Deus, de operar milagres. Seremos usados pelo Espírito Santo. A igreja fará muitos prodígios. Logicamente, haverá uma contrafação, o diabo ficará irado. Então, haverá ali dois poderes atuando. Lógico, haverá um confronto entre a verdade e o erro, e ali cada pessoa sincera se decidirá ao lado da verdade. Verão os milagres. O diabo vai tentar replicar esses milagres, imitar esses milagres, melhor dizendo. Mas ele será desmascarado, ok? Muito bem. Eu quero deixar bem claro, o alto clamor não é uma nova mensagem. É a pregação das 3 mensagens angélicas, especialmente a terceira, mas com um poder sobrenatural, como foi o início da pregação do evangelho. Foi um tipo, lógico que aconteceu uma grande realidade, mas a colheita será maior. Quem já trabalhou na roça sabe, semear é bom, mas quando você vê a grande plantação de milho, com as suas espigas e os seus grãos, é muito maior a colheita do que a semeadura. Então, o alto clamor alcançará todos os confins da terra. O milagre da pregação aos pagãos, toda tribo, língua e nação, o Espírito Santo falará de alguma forma. Diversos meios Deus usará, mas toda a carne será tocada pelo Espírito Santo. A serva de Deus diz: milhares de pagãos estarão no céu sem nunca ter ouvido falar o nome de Jesus. Mas tocados pelo Espírito Santo, os que já morreram também não conseguiram ouvir falar de Jesus, mas Jesus conhecendo o coração. E esses pagãos modernos hoje ouvirão de alguma forma a mensagem e se decidirão. Então, o plano de Deus, não esqueça, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, monogenês, único da sua espécie, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Toda raça, língua, nação, tribo. Isso é maravilhoso. Muito bem. Imagine você estar cheio do Espírito Santo. A maior alegria que eu tive durante a pandemia, e depois Deus sabe o que aconteceu, eu não pude continuar pregando exatamente como eu gostaria, mas voltarei com toda a força em agosto, sem restrição humana. Imagine você ver no céu pessoas dizendo: olha, eu estou aqui porque você pregou o evangelho para mim. Você levou um livro na minha casa e você nunca soube o resultado. Você foi ao hospital me ver. A maior alegria que eu recebo de pessoas que me convidam para
serem batizadas, porque durante a pandemia ouviram e assistiram 20 eventos escatológicos que a Igreja do NASP fez, e as nossas pregações, e o Espírito Santo levou. Tem a Vânia na Bahia, tem uma pessoa em Angra dos Reis, uma pessoa no Paraná, gente em Santa Catarina, que eu vou visitar, especialmente a Vânia na Bahia, já marcamos, eu vou batizá-la. Ela comprou um terreno, é uma professora, e ela quer construir uma igreja, e eu quero ajudá-la de alguma forma. Então, louvado seja o nome de Deus. Queridos, o Senhor executará sua palavra sobre a terra completamente e abreviando-a. O alto clamor se dará num tempo curto, ok? Não sabemos quantos meses, ou se passará de ano, mas será um breve tempo, porque será uma pregação intensa. Intensa. Veja, os apóstolos saíram ali a pregar depois que receberam o Espírito Santo, no ano, ali houve a morte de Estevão, mais ou menos no ano 33, 34. Eles demoraram para pregar o evangelho ali cerca de 30 anos. Foi um período longo. A pregação do evangelho, a colheita. Bom, você sabe, vou pegar a roça novamente. Para você plantar uma roça de milho, que eu plantei muitas vezes, é muito demorado. Semear é demorado. Tem que cultivar o solo, tem que botar adubo, tem que preparar a terra, tem que chover, a terra tem que estar úmida, tem que estar morna, tem que colocar o grão no tempo certo. A colheita, você vem com a máquina, é rápido. E um dia você colhe assim, o que levou uma semana para plantar, você colhe num dia. Então, a colheita final está em Apocalipse 14. A ceifa, ela será breve e completa. Ok? Queridos, nesse tempo, a pregação será clara, direta e sem rodeios. Eu não sei por que os pastores têm medo de pregar a verdade. Eu não entendo isso. Parece que têm medo. Se escondem atrás de uma pregação que os irmãos estão cansados de ouvir, um ABC. Parece que só conhece os 4 evangelhos. White diz: a mensagem do tempo do fim deve estar perante o povo em nossos dias, todos os dias. É tempo de nós, os pastores e os líderes da igreja, toda a igreja, pregar a mensagem da volta de Jesus. As 3 mensagens angélicas, especialmente a terceira. Nós deveríamos estar pregando isso com mais intensidade do que ficando lógico, explicar uma parábola, fazer uma aplicação de uma cura. O povo está cansado de ouvir as mesmas. Tá? Eu não vejo os pastores estudando escatologia, pregando escatologia. A mensagem do tempo do fim é o papel do remanescente. Estamos no final do 6º selo. Logo, logo tudo acontecerá e o povo não está preparado, o povo não sabe. E parece que os pastores têm medo. Medo de pregar de uma forma clara, direta, a sagracidade e a perpetuidade da lei de Deus, a santidade do sábado, a nossa natureza caída, a redenção em Cristo pelo seu sangue, a intercessão, o fechamento da porta da graça, as 7 últimas pragas. As pessoas têm que saber, mas chegará o tempo, e esse tempo será em breve, que esse poder, o Espírito Santo, nos levará a pregar uma mensagem clara, direta e com poder. Alto clamor. Alto significa uma voz potente que será ouvida, né? E um clamor, um chamado poderoso. As crianças vão clamar. Haverá poder. É um apelo final. É um desespero para salvar as pessoas. É um amor pelas almas. Nós vamos clamar, nós vamos gritar. Nós vamos. Porque clamor tem a ver com gritar também. Até, inclusive, um sinônimo de clamor é berrar. Nós vamos pregar com poder, com alegria, com vontade e sem rodeios. Sem rodeios, porque será o último convite de misericórdia.
Só que hoje as pessoas estão carentes. Eu tenho um pequeno grupo de estudo bíblico, todas as quartas-feiras, estão começando, né? Começando os estudos. Mas chegará um momento em que vai entrar na mensagem direta. Você tem que ir, né? Aos poucos até chegar. Mas nesse tempo não haverá tempo para você começar a explicar o que é a Bíblia, como que a Bíblia foi escrita, quem escreveu. Não, não, não. Você vai pregar diretamente. Pecado entrou, Jesus veio, morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu, intercedeu e voltará. Esse era o nisto cremos, essa era a mensagem dos primeiros cristãos. Esse era o credo dos primeiros crentes. Ele morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu e voltará. Eles pregavam isso. A morte, a ressurreição, a ascensão e a volta de Jesus. E esperavam a volta de Jesus para aqueles dias, nos seus dias. Por isso que Paulo escreveu aos Tessalonicenses que as pessoas que dormiam, iam com o quarto de dormir, eles não se desesperassem, porque haveria uma ressurreição. Mas toda a geração que pregou sobre a volta de Jesus esperava Jesus na sua geração. Eu vou fazer 59 anos. Ah, como eu sonho. Ah, como eu sonho, eu clamo a Deus para estar vivo. Ah, como eu gostaria de participar, como eu quero participar do alto clamor. Os anjos arrebatarão as pessoas de um lugar para o outro, arrebatarão, como foi arrebatado Filipe para pregar para o etíope. Nós seremos arrebatados, levados de um lugar para o outro. Você imagina, você está na sua casa, eu vou pegar aqui o doutor Guilherme, lá, meu amigo catarinense, um homem de Deus, um homem consagrado, doutor Guilherme Sens. O Espírito Santo diz assim: Guilherme, preciso que você vá pregar em Damasco, em Palau. Eis-me aqui. Eis-me aí. O Beto, vem cá. O Espírito Santo fala: vou levar você agora para pregar numa tribo, na Índia, na África. Deus fará isso, irmãos. Eu não tenho todas as citações aqui, mas existem citações que falam claramente que pessoas serão arrebatadas de um lugar para o outro para pregar o evangelho. Crianças, jovens, terão visões e sonhos, prodígios. E quando fala prodígios, nós teremos o poder, receberemos o poder de Deus e o Espírito Santo, através de nós, fará milagres. Você curará pessoas, não com teu poder, o Espírito Santo te usará. Quem sabe você esteja ali vendo um aidético incurável, um canceroso na reta final da sua existência, e você impõe a mão, aquele aidético é curado, ele aceita Jesus, aquele canceroso é curado, ele aceita Jesus Cristo e é salvo. Uau! E não vai ter mais rodeios. Então, o Espírito Santo vem para o alto clamor como um poder adicional. E, irmãos, um exemplo é a obra dos reformadores do século XVI. Irmãos, eles não tinham medo de pregar a verdade. Lutero, Wycliffe, John Hus, Savonarola, Wesley, Carlos John Wesley, não tinham medo. Não tinham medo da morte, não tinham medo da fogueira. Vários foram executados, martirizados, morreram como vencedores. Eram diretos. Me prove pela palavra de Deus que eu estou errado. Haverá oposição, sim. Babilônia se levantará, o poder papal se levantará, o diabo ficará irado, e haverá um grande conflito, mas ele é derrotado. E mais uma vez vai perder, porque o Espírito Santo não perde para ninguém. Jesus não perde para ninguém. Deus não perde para ninguém. Nem um anjo caído, derrotado, fracassado. Ele não terá. E lógico que ele vai tentar de todas as formas interromper isso, só que isso vai ser uma bênção. Sabe por quê? Porque a obra do diabo será comparada com a obra do Espírito Santo. E as pessoas se decidirão. Então o diabo vai tentar pregar, o diabo vai tentar trazer a mentira, e ele vai dar, então, chamar atenção para os que estão pregando a verdade. E as pessoas irão para a Bíblia.
Então o diabo vai acabar fazendo uma divulgação do autoclamor, se opondo. White fala isso. Ele vai se opor e vai ajudar. Ou seja, ele vai ser não um instrumento de Deus, um instrumento do mal. Mas até isso o Espírito Santo usará. A oposição e a perseguição aos cristãos, que não terão medo, porque serão protegidos pelos anjos. Então a mensagem suscitará perseguição, não tenha dúvidas disso. Haverá um período também durante essa pregação que as perseguições cruéis, porque haverá perseguições cruéis. Haverão pessoas que terão um pouco de receio, medo, haverá desalento, White diz, mas logo se reanimarão. Vai ser uma grande batalha, mas estaremos do lado vencedor. A serva de Deus diz, cumprir-se-ão literalmente naqueles dias as palavras do apóstolo Paulo, todos os que piamente quiserem viver com Cristo padecerão perseguições. Lógico que haverá perseguição. As fogueiras se reacenderão. Só após o fechamento da porta da graça não haverá mais mártires, martírios, não haverá mais perseguição, sofrimento. Quando fechar a porta da graça, ninguém mais vai sofrer. Mas durante a pregação do alto clamor, nós sofreremos também perseguição. Talvez alguns terão que entregar a vida, mas não se importarão, porque com honra participarão dos sofrimentos de Cristo. A maior honra que o apóstolo Paulo tinha, ele diz, a maior glória que eu tenho é ser participante dos sofrimentos de Cristo. E nós, cheios do Espírito Santo, se formos chamados a participar dos sofrimentos de Cristo através da morte naquele período, o faremos com muita alegria. Não temeremos a morte. Não temeremos a morte. Como disse Jerônimo quando foi levado à fogueira. O algoz ia colocar o fogo com medo, colocar o fogo nas costas, atrás dele. Ele chamou para frente, eu não sei se foi Jerônimo ou John Hus, agora falhou a memória, acho que foi Jerônimo. Ele disse, venha para frente e coloque fogo aqui, diante de mim. Se eu tivesse com medo, eu não estaria aqui. Deus capacita. Deus capacitou todos os mártires a passarem por aquele período com alegria. Deus esteve ao lado deles capacitando. Sofreram, sim. Morreram, sim. Mas capacitados. Ou seja, eles foram preparados, eles não temeram aquilo. E você e eu, se você estiver num lugar pregando e chegar lá alguém para tirar a sua vida e Deus permitir, você estará capacitado a sofrer a morte. E você vai ter a alegria de ser um participante dos sofrimentos de Cristo. Porém, esse período não me impedirá que a mensagem seja pregada com fé e coragem. Irmãos, eu adoro ler os textos de Paulo e Pedro. As palavras que eu mais amo: intrepidez, coragem, ousadia. Eles não tinham medo de nada, porque quem teme a Deus não teme o homem. E a Bíblia diz, com toda intrepidez, com toda coragem, com toda ousadia, diante de Césares, diante de Pilatos, de Festo, de Agripa, não importava, havia ousadia, intrepidez, coragem. Paulo pregava na prisão acorrentado e não tinha medo de ninguém e de nada. Eu fico hoje não querendo, irmãos, por favor, aqui fazer uma distinção. Se nós, os pastores, tivéssemos coragem de pregar a verdade com amor, ousadia e intrepidez. Eu fico, às vezes, eu não assisto sermões de outros pastores. Uma questão minha, não é porque eu não quero aprender, mas a tendência é você, às vezes,
pegar um estilo, especialmente, né, por exemplo, os vários sermões do pastor Bullion pregava muito sobre a graça. Chegou um momento que ele disse: eu me arrependo de não ter pregado um pouco mais sobre doutrina, mas eu não assistia para não pegar o jeito. Mas eu vejo, né, eu digo, eu não assisto nas mídias, mas quando eu estou em alguma igreja agora tratando da minha saúde, o pastor levanta e abre um texto assim: olha, irmãos, vou pregar um sermão que vocês já sabem, mas vou tirar algumas novas lições. Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem. E repete, repete. Vão abrir o Bíblia no evangelho tal. E parece que ele não conhece Daniel, parece que ele não conhece Apocalipse. Daniel, o livro da profecia. Apocalipse é o livro da revelação. Daniel foi um livro selado, Apocalipse é um livro aberto. Para os nossos dias, chegou os dias de pregar o que estava selado em Daniel, as 2.300 tardes e manhãs. Daniel 2, 7, 8, o período, tudo se cumpriu. Estamos na unha da estátua. É só pegar o Apocalipse. Eu estou lendo um livro sobre o hebraísmo no Apocalipse, do Dr. Ducan. Fantástico livro. A linguagem do Apocalipse ela é extremamente hebraísta. Uma mensagem hebraísta. Porque João era um judeu. Por quê? Porque a mensagem é a mesma do Antigo Testamento. É a mesma mensagem. O Antigo Testamento prometia a vinda. E ele chegou. Prometia a sua morte substitutiva. Ele morreu. Prometia a sua ressurreição. Ele ressuscitou. Prometia que nós teríamos um sumo sacerdote ao lado de Deus. Lá ele está. E o Antigo Testamento falou que ele voltaria, o Novo Testamento reforça, e o Apocalipse é o que mais fala. Eu voltarei. Eu voltarei. Um dia eu vou voltar. Eu saí de casa da fazenda com 18 anos, sozinho. Éramos em 8 irmãos. E o pai disse: a fazenda não comporta todo mundo viver disso. E então a gente tinha que se virar. E o pai deu um apartamento para nós morarmos em Florianópolis. Eu fui estudar, mas quando eu peguei ali o que eu tinha que aprender sobre química orgânica, química física e não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu falei: eu não gosto muito assim da área matemática, eu gosto da área humana, humanas, né? E passando em frente ao exército, eu falei: não, você é um militar, esse negócio de estudar muito, não, eu quero é ação. E entrei para o exército para tentar a carreira militar. Mas nesse período, eu então voltei para casa para esperar terminar o ano, porque eu entraria em fevereiro, voltei para casa ali no mês de setembro, outubro, e o pai estava cortando milho no paiol para as vacas de leite. E eu cheguei, deixei a mochila ali, eu vi o barulho dele trabalhando, e ele olhou para trás e me viu, falou: oi, filho, tudo bem? Eu falei: tudo bem, pai. Ele olhou para a mochila e falou: você voltou para casa? Eu falei: voltei, pai. Ele falou: você é muito bem-vindo. E eu falei: mas pai, é só por alguns meses. Por quê? Eu vou pro exército, vou ser um militar. Tá bom, filho. Se você escolheu isso, em fevereiro eu fui pro exército. E eu voltei. E fui muito bem recebido pelo meu querido pai. Uma das grandes alegrias ao vermos Jesus em glória e majestade. A serva de Deus diz que, bom, a Bíblia também, que Deus o Pai, o Espírito Santo estará aqui na terra, que Deus o Pai virá junto com o seu filho, ver o seu filho fazer a colheita. O Pai descerá com o filho, lado a lado, e vai dizer: filho, pode colher o que o teu sangue comprou. E Deus verá o trabalho do seu filho.
E o Filho vai dizer: anjos, desçam. E os anjos descerão, se postarão lá das sepulturas. E Jesus dirá lá das nuvens, 3 vezes: ressuscitai, ressuscitai, ressuscitai. Os justos se levantam. Já houve, lógico, uma ressurreição especial, mas a primeira grande ressurreição. E olham para a sepultura e os justos zombam da sepultura e dizem: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão, um ferro de cutucar gado? Onde está? Nós vamos zombar da morte. Queridos, quem estiver vivo terá um corpo glorificado. Quem estiver morto receberá um corpo novo, ok? Deus não vai reconstituir matéria pecaminosa, carne pecaminosa. Deus dará um novo corpo, a mesma pessoa, a mesma personalidade, mas um corpo novo se dará, diz o apóstolo Paulo em Coríntios 15. Olha, o pessoal que está cuidando aí, ó, se deixar eu falo até depois do almoço, viu? Eu não sei que hora que eu tenho que parar, vocês falam aí. Haverá, então, será uma obra rápida, mas uma obra miraculosa. Uma obra miraculosa e breve. A luz da verdade brilhará em raios claros, como no tempo dos apóstolos. Muitas pessoas se volverão do erro para a verdade. A terra será iluminada com a glória de Deus. Toda a carne receberá a iluminação do Espírito Santo. Toda a carne. E todos receberão o toque do Espírito Santo. E nós seremos cheios do Espírito Santo para pregar. E eles só responderão porque o Espírito vai tocá-los. Então, eles também receberão o Espírito Santo para serem transformados. Ok? Você prega o Evangelho, mas é o Espírito que converte. Então, o Espírito tem que estar na pessoa. Já falei da oposição de Satanás, que fará um falso reavivamento religioso. Isso vai contribuir para o autoclamor, que é uma pregação mundial com potente poder. Quem fará essa obra? O Espírito Santo. Irmãos, Deus nunca pediu ao homem para pregar na carne. Não por força, não por violência, mas através do meu espírito. Nenhum profeta falou por si mesmo. Homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Deus usa o humano para alcançar o humano, mas o humano não pode transformar o humano. É o Espírito Santo que pode fazer do humano alguém espiritual. Só o Espírito pode fazer alguém espiritual. Então o diabo vai tentar fazer uma oposição, um reavivamento falso, mas isso vai contribuir, porque a verdade será pregada com poder, potente voz, um clamor. Alto clamor quer dizer, assim, com força, alto, assim, vamos gritar, vamos berrar, vamos com ousadia, com intrepidez, com coragem, sem medo. Não vamos nos preocupar em comer, em que vestir, com bens, nada, acabou. Nosso papel vai ser pregar. E a oposição vai se levantar. E aí o mundo vai ter que decidir de que lado estará. E milhares se converterão num só dia. Milhões estarão no céu. Muitos deixarão. Muitos voltarão. E milhões se converterão. Você acha o quê? A morte diz que Deus e que Jesus ele sente uma repulsa em voltar agora. Por quê? Porque ele profetizou que ele ia esperar um pouco mais, que haveria um tempo de demora, porque ele quer salvar 8 bilhões de pessoas. Não sabemos quantos bilhões selaram a vida nesses 6.000 anos. Mas Jesus está segurando o máximo que pode. E o mundo está apodrecendo, e chegará um momento que a taça vai encher. E aí Jesus diz, basta. E aí será pregado o Evangelho debaixo da sua serôdia, o Espírito Santo, com grande autoridade. Alto clamor significa autoridade divina. Nós seremos totalmente possuídos pelo Espírito Santo.
As pessoas que não derem oportunidade serão possuídas pelo espírito do mal. Queridos, terminando, Beto, acabou, Beto? Pastor, mas se puder fazer em 5 minutinhos o fechamento, eu agradeço. Não, vou fazer em menos. Tá, ok. Dá para falar muita coisa. 2 condições. Todas as promessas de Deus, irmãos, têm o seu sim. Mas todas as promessas de Deus têm uma condição. Deus tem intenção de cumprir as suas promessas. E vai cumprir. Mas você tem que querer. Eu estou relendo o Caminho a Cristo, não sei por quantas vezes. Eu li essa semana, 3 vezes, semana passada, o capítulo A Paz Mental. A White diz: a paz já vos pertence. Basta você estender a mão. A paz já é tua. Ela te pertence. É um dom da graça de Deus. Tome posse. Estenda a mão. Você quer ter paz? Estenda a mão. E eu caí de joelhos mais uma vez, chorando, estendi a mão e disse: Senhor, eu aceito, eu quero essa paz. Que alegria eu tive depois disso. Que alegria. 2 condições para você ser cheio do Espírito Santo. Santificação. O vaso tem que estar preparado, do jeito que Deus quer. Há uma música que uma pessoa muito querida que está me assistindo, que eu amo muito, ela mandou uma música para mim, e essa música fala, diz assim, que Deus vai fazer o vaso do jeito que Ele quer. Mas logo chega as boas novas. Deus vai fazer o vaso do jeito que Ele quer. Então nós temos que permitir estar no processo de santificação, recebendo as gotas da chuva temporã. Quem não estiver nesse processo não estará apto a receber a chuva serôdia. Os discípulos ficaram 10 dias resolvendo todas as questões pecaminosas entre eles. Desejo de poder, briga. Havia muito desentendimento ali. Eles ficaram 10 dias, se humilharam, se perdoaram, se abraçaram, criaram uma condição. Quando eles estavam prontos e capacitados, o Espírito foi derramado. Nós estamos nesse tempo de preparação. Hoje é o dia da preparação para receber o poder do Espírito Santo. Mas você tem que ter um motivo para isso. O motivo é a ação. Não basta ter autoridade espiritual. Tem que ter ações espirituais. Não basta ter palavras de poder. Tem que ter ações de poder. Ok? Então você tem que estar santificado, motivado para trabalhar, para agir. Agora que eu estou me jubilando, a partir de agosto, eu recebi poucos convites para fazer outra coisa. Coisas grandes, inclusive, materialmente falando. E eu falei para essas pessoas, são amigos queridos, me convidaram para empreender projetos grandes. E financeiramente, eu falei, eu não posso. Mas você não está aposentado? Eu falei, esse amigo querido não sabia. Eu batizei ele em 96, ele se tornou uma pessoa muito próspera, e outro amigo. Eu falei, não, o pastor não aposenta, o pastor só aposenta quando morre. O pastor é jubilado, mas ele não é, ele tem um chamado, ele tem um peso. Eu não posso, como é que eu vou deixar de pregar o evangelho e vou empreender coisas humanas? Não posso, é até a morte. Então, queridos, 2 condições indispensáveis: santificação e disposição para ação. Esteja pronto para ser cheio, mas cheio para ser usado. Então o evangelho será pregado em todo o mundo. A terra será iluminada com a glória do conhecimento de Deus, na face de Cristo, que é o evangelho eterno. Babilônia será desmascarada. Haverá um só rebanho e um só pastor. Nós ficaremos surpresos pelas pessoas que vão decidir.
Ficaremos surpresos por milhares que estarão no céu, que a gente ia dizer, pô, esse fulano está aqui. Um dos que vai se surpreender é Isaías, que matou Isaías foi morto pelo rei Manassés, que botou ele numa tora oca e cerrou ele no meio, né? E o Manassés salvou depois, se arrependeu, no cativeiro assírio. E Manassés foi salvo. E, e, e eu imagino Isaías encontrando Manassés no céu. E disse, Senhor, esse camarada me botou numa tora oca, numa árvore oca, e me cerrou no meio. E ele está aqui. Pois é, você não disse lá, vim depois de Arrazoemos, ao convite da graça? Você não escreveu lá o convite da graça? Ele aceitou minha graça, depois de ter te matado. Ai, irmãos queridos, eu quero estar, queira Deus, que eu esteja vivo para ver o Pai sentado na nuvem, ao lado do Filho, dizendo, Filho, colhe o que tu semeou. E nós seremos arrebatados. E a porta da graça fechou. Porque Jesus já veio, né? Mas ele não fechará a porta da graça sem que todos recebam o evangelho da graça. No alto clamor, que é uma pregação potente e poderosa em todo o planeta Terra. 8 bilhões, se não for 9 bilhões de pessoas ouvirão e terão a oportunidade de escolher. E nós seremos instrumentos de Deus. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por essa esperança, por essa certeza, por essa convicção. Dá-nos a ousadia e a intrepidez do Espírito Santo. Dá-nos a coragem de não ter medo de homens. Somos tão fracos ainda, Senhor. Ainda as feridas humanas nos derrubam. Mas chegará o tempo, Senhor, que nós não teremos medo de nada. Nada. Porque cheios de Espírito Santo, debaixo do temor pleno do Senhor, alçaremos a nossa voz de uma forma direta, franca e corajosa, dizendo, Babilônia caiu, é um covil, é um mundo imundo, abominável de mentira. Babilônia caiu, caiu, caiu. Saia dela, povo meu, sai da Babilônia, sai das suas filhas, venha para a verdade. Eu morri por uma lei, e essa lei nunca foi caducada. Venha, o sábado é o dia eterno. Venha, o grande ponto, Senhor, nós sabemos, o grande ponto será a lei de Deus. O grande ponto da controvérsia. Os dois grandes pontos. O sábado, a lei de Deus e a imortalidade da alma. E nós pregaremos com poder e todo mundo saberá. E bilhões se decidirão. E o desejo de Jesus é salvar a todos. Pai, eu peço nessa hora o Espírito Santo sobre a minha vida. Me dá uma gota, Senhor. O Espírito Santo na vida de cada pessoa que assistiu e participou. Continua molhando a nossa alma, nosso espírito com teu espírito. Por favor, Senhor, santifica-nos, sela-nos e nos prepara para sermos possuídos pelo Espírito Santo. Se for da tua vontade, arrebatados para algum lugar e ali pregar nos grandes centros, nos interiores, nas tribos. Eu imagino pessoas em Nova York, no parque de Nova York, no Grand Park, pregando, nas grandes cidades das nações, milhares de pessoas pregando. A igreja se levantará, a mídia chamará a atenção, Deus usará os seus meios. Essa guerra, essa pregação já está garantida em vitória, porque Jesus saiu vencendo e para vencer. Ele nunca perdeu e essa ele não perderá. Obrigado, Senhor. Eu oro a Ti, para que todos nós que estamos vivos tenhamos a oportunidade de participar do alto clamor. Eu oro em nome de Jesus. E agradeço em nome de Jesus, porque temos a promessa e aceitamos as suas promessas. Nós aceitamos que somos amados por Ti. Santifica-nos
e limpa-nos de tudo aquilo que nos separa do céu. Em nome de Jesus. Amém.